Hoje nós convidamos vocês para fazer um passeio conosco num lugar turístico, exótico, num lugar muito bacana, que fica localizado aqui na cidade de Poços de Caldas, o Zoo das Aves. Com o intuito de preservar espécies, esse projeto foi aberto ao público em 2017, com o conceito de zooparque, extrapolando a noção de zoológico e focando na qualidade de vida e bem-estar dos animais e na educação ambiental. Este projeto teve início há aproximadamente 40 anos atrás, com o empresário Moacir de Carvalho Dias. A princípio, a ideia era preservar as espécies e hoje se tornou nesse grande parque zoológico, o Zoo das Aves, que é visitado por muitas pessoas durante todos os períodos do ano. É uma das grandes atrações turísticas aqui de Poços de Caldas e da região. Com um percurso de aproximadamente 1,5 km e uma volta aproximadamente de 1h30, os visitantes imergem nos recintos Mata Atlântica, Amazônia, fauna africana, Pantanal e Morada das Araras. Quem vai nos acompanhar nessa visita guiada aqui no Zoo das Aves será a Letícia. Letícia, muito obrigado por nos receber e mostrar esse viver aqui, esse Zoo das Aves que é particular, um dos únicos no Brasil e que faz tanto sucesso entre os turistas. Isso mesmo, eu que agradeço a visita de vocês, então sejam todos muito bem-vindos e eu quero mostrar um pouquinho mais de perto, esse nosso projeto, que é um projeto de continuidade de toda a história que meu avô iniciou há 40 anos atrás. Letícia, qual é o propósito do zoo a princípio? Bom, a ideia nossa é dar continuação nesse legado que o meu avô iniciou, Tudo se iniciou como um projeto de conservação. Sempre a gente esteve ligado às pesquisas, universidades. Então a ideia de transformar o antigo criadouro, que era do meu avô, em zoo, foi para poder proporcionar uma continuidade desse trabalho, desse projeto, e com a ajuda dos visitantes que entram para poder ajudar na manutenção. Então, assim, a gente continua com nossos projetos de conservação, de pesquisa. Então, a gente quer levar para os visitantes não só uma experiência de passeio, mas também na questão de educação ambiental para as crianças, mostrar um pouco da biodiversidade, da importância da conservação dos animais. Então, desde pequeno que a gente começa a mostrar isso para as crianças. Então, a gente recebe muitas escolas aqui, faz esses projetos, roda de conversa com os biólogos, justamente para poder incentivar essa parte da educação ambiental. Então, a gente tem hoje perto de umas 2.000 aves. O que é bastante. Tanto que nós não vamos conseguir mostrar todas, mas vamos mostrar principalmente aquelas que são diferenciadas e vamos mostrar o ambiente típico de cada de cada parte do mundo que está representado aqui em certos setores do Zoo das Aves. E a Letícia vai continuar conosco, vai nos acompanhar nesse tour guiado aqui. Agora nós vamos começar a entrar em alguns recintos de imersão. Aqui é o recinto de imersão da Mata Atlântica. E uma coisa interessante que a Letícia vai explicar para vocês, para que a gente possa adentrar a cada recinto, existe uma porta, uma câmara e uma porta-porta. Para que isso? É isso mesmo, A gente tem esse cuidado porque a gente tem que ter a responsabilidade tanto dos animais que estão dentro do recinto não saírem, para a vida livre, porque até mesmo se isso acontecer, eles não vão conseguir sobreviver, e tanto para os animais de vida livre não entrarem para dentro do recinto. Então a gente tem os monitores orientando essa entrada dos visitantes no início dos recintos de imersão, para que só possa abrir a segunda porta depois da primeira estar fechada.
Então a gente tem essa segurança de que nenhum animal vai entrar e nenhum animal vai sair desses recintos. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que funciona basicamente. A Letícia vai abrir a primeira porta. Vou chamar o nosso cinegrafista para entrar conosco. E essa aqui é a segunda porta, a porta de segurança. E aqui nós já estamos dentro do recinto, eu e a Letícia, do recinto da Mata Atlântica. Aqui as espécies são pertinentes a essa região. E aqui nesse espaço que é o meio ambiente da Mata Atlântica, nós encontramos várias espécies diferentes e umas até similares às outras. O que nós encontramos aqui, Letícia? Nesse recinto a gente tem várias famílias de aves. A gente tem os psitacídeos, que são os periquitos, a gente tem arara, alguns papagaios, a gente tem os cracídeos, que são os mutuns, as jacutingas. Temos também alguns passeriformes, que são os passarinhos comuns, canários, por exemplo, a gente tem aqui, tem algumas pombas e temos até o jabuti aqui também, passeando pelas moitas. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou para te fazer desde o começo. Como é que esses passarinhos, essas espécies, vieram parar aqui? Bom, o acervo que a gente tem hoje no zoo, a grande maioria é desde a época do criadouro do meu avô. E como se dá isso? Há 40 anos. Então tem essa coleção, né, vamos dizer, de aves se deu ao longo de 40 anos, né? Então o que acontece? A gente consegue fazer permuta entre outros criadores, entre outros zoológicos. Então, por exemplo, se eu tenho um casal de uma ave e essa ave bota, choca, nasce um filhote, esse filhote às vezes vai conseguir parear com uma fêmea ou um macho de outro zoológico que esteja necessitando dessa espécie. Então a gente faz essas permutas ou para parear, ou para trocar sangue, né, que a gente fala, para não ficar reproduzindo irmão com irmão. Então a gente tem essa permuta entre criadores e zoológicos com essa finalidade. É que eu ia perguntar mesmo, porque afinal de contas esse intercâmbio, vamos dizer assim, passa a ser muito importante para evitar que a mesma família se reproduza dentro da mesma família, é isso? É isso mesmo. Né? Então a gente tem esse cuidado, né, para, por exemplo, não deixar nascer filhotes, esses filhotes formarem casal para ter outros filhotes. Essa consanguinidade não é adequada. Então a gente usa essas permutas para poder, que a gente fala, trocar sangue, né? Mas para não deixar dar continuidade entre pareamentos da mesma família. E essas permutas, essas intercambiabilidades, elas são feitas aqui apenas no Brasil ou com zoos do exterior também? Com zoos do exterior também, né? Então tem muitos zoológicos que conseguem fazer esse intercâmbio com outros zoos de outros países também. Ok. E a Letícia vai levando a gente por aí. Vamos mostrar mais coisas. Esse aqui já é um outro ambiente, uma outra proposta. Estamos no meio ambiente africano, vamos dizer assim. Essas aves são de descendência africana? Isso, todas as aves que estão neste recinto são de origem africana. Elas foram importadas, elas foram trocadas, como é que elas vieram para cá? Então, na verdade, elas foram importadas em algum momento, né? Vieram para o Brasil e aí, estando dentro do Brasil, a gente teve essas permutas que eu contei um pouco, né? E aí por isso que a gente consegue ter aves de origem africana, asiática, nos criadores e nos zoológicos do Brasil. E com relação assim até à temperatura externa ambiente, com relação à adaptação dessas aves em outro continente, como é que vocês trabalham isso? Elas se adaptam muito bem, porque na verdade a maioria delas acabam nascendo aqui, então são super adaptáveis e não sofrem com o clima. É lógico que tem que ter um cuidado, por exemplo,
quando os aquários trazem pinguins, então tem um recinto climatizado, né? Então tem esses cuidados, essas preparações. Mas, por exemplo, os grows, os ibis que a gente tem aqui, que são da África, eles se adaptam super fáceis, por exemplo. Que pássaro exótico é esse aqui, Letícia? Esse mais alto, que tem esse penacho na cabeça, é o grow coroado. Ele tem uma coroa na cabeça, né? É, ele tem uma coroa na cabeça. E é interessante a gente contar, né, que todas essas aves ficam soltas aqui, caminhando lado a lado com os visitantes. E elas estão super bem. Tanto estão bem que elas reproduzem dentro desses recintos. Esse aqui, por exemplo, os ibis, reproduzem super bem. Então, eles mesmos confeccionam os ninhos deles, nascem os filhotes, cuidam dos filhotes, independente da visitação. Então, isso mostra pra gente como eles estão bem adaptados no recinto, não sofrem de estresse. Então, isso é uma resposta pra gente sobre a ambientação, sobre o bem-estar deles nos recintos. Isso é interessante, porque nós estamos caminhando entre as aves. Elas não estão separadas em viveiros separadamente da nossa passagem. Nós estamos aqui andando no ambiente que elas estão. E nem por isso elas estão se assustando com a nossa presença. O Zoo das Aves conta com quase 2.000 aves de aproximadamente 200 espécies distintas. Aqui nós estamos no bioma do Pantanal. O Pantanal é um território brasileiro que nem é tão grande assim, ele representa aproximadamente 2% do território nacional. Mas tem uma diversidade muito grande, né, Letícia? Muito grande, né? A gente está até com a novela hoje aí mostrando pra gente a riqueza que é o Pantanal. Então a gente quis mostrar aqui um pouquinho, uma pequenina amostra de algumas aves que a gente consegue encontrar lá, né? Então aqui nesse recinto a gente tem as curicacas, tem o colhereiro, tem o pernilongo, que é uma ave, né, perninha comprida e bico fininho, por isso é dado o nome de pernilongo. Então aqui mostra um pouquinho dessas aves pantaneiras. Eles conseguem caminhar aqui tranquilamente, às vezes as aves passeiam aqui entre os visitantes. E vale ressaltar que nenhuma ave dessas que estão nesses recintos de imersão são agressivas ou podem atacar os visitantes, sabe? Então a gente tem esse cuidado também. Então todas as aves que estão aqui é porque elas podem estar aqui entre os visitantes e passeando junto com eles. Mas nem por isso, viu, crianças? Vocês podem ficar pondo as mãozinhas nas aves. Isso é muito importante falar, porque a gente até orienta, né, que não pode se aproximar das aves, chegar perto, passar a mão, porque a gente tem vontade de pegar, de passar a mão, de colocar no colo, né? Então a gente sempre orienta manter distância. Então se ela vem caminhando entre a gente respeita, mas nunca chegar, nunca se aproximar, tentar dar qualquer coisa para comer ou tentar passar a mão. Lembrando muito bem que esse ambiente aqui é o das aves e não o nosso. Várias espécies que estão ameaçadas de extinção e alguns projetos de conservação são desenvolvidos em parceria com universidades e centros de pesquisa. E nós deparamos aqui em frente ao urubu-rei. Essa ave fantástica, imponente, maravilhosa, mas que tem uma função social muito importante, que é limpar a natureza e até preservar a saúde das pessoas e dos outros animais. Não é isso, Letícia? É isso mesmo. E uma coisa muito interessante, urubu-rei, ele tem esse nome porque eles normalmente são sempre os primeiros a chegar na carcaça logo após, né, o óbito daquele animal. Então eles chegam, fazem, né, a primeira alimentação para depois os outros urubus virem e se alimentarem. Então por isso ele é chamado de urubu-rei, né? Então os urubus, né, todo mundo fala, um animal, uma ave muito feia, mas eles realmente têm um papel muito importante aí, né, no nosso ecossistema. O urubu-rei, ou as outras espécimes de urubus, ela tem essa função de limpar o terreno.
até para evitar a contaminação de lençol freático. Então, portanto, a importância dessa espécie. Os animais que estão em decomposição, eles podem até provocar o botulismo, por conta da decomposição mesmo, né, da matéria ali, da carne, enfim. E aí o urubu, ele entrando, fazendo essa limpeza, não deixa essa decomposição acontecer e chegar nesse botulismo, enfim, para ter o problema da contaminação do solo, como você falou, do lençol freático. Então, é extremamente importante esse papel do urubu na natureza. Vocês estão vendo essa barulhada que eu estou ouvindo aqui? Nós estamos aqui na Morada das Araras. Olha quantas araras temos aqui. Nesse momento está um pouquinho mais quente, elas estão aqui mais próximas às treliças aqui da estrutura. Quantas araras aproximadamente nós temos aqui, Letícia? Hoje nós estamos com 52 araras aqui. Tem umas amarelas, outras azuis, outras vermelhas. São espécimes diferentes? Isso, são espécies diferentes, né? Então, por exemplo, a arara que é amarela e azul é a araraúna, que é a arara canindé. Muita gente fala arara azul, mas não, a arara azul é aquela outra que está lá dentro do ninho. Aquela é a arara azul grande, que tem também um projeto de conservação, porque ela teve uma fase muito vulnerável de ameaça de extinção. Então, ela também tem programa de conservação e a gente já teve reprodução dela aqui dentro da Morada das Araras. Para vocês terem uma ideia da importância e do cuidado que aqui se tem com os animais e com as aves, aquela arara que está lá dentro, a arara azul, ela é monitorada 24 horas. Está aqui a imagem dela. Pode não estar bem definida, mas por aqui a gente tem uma ideia. 24 horas de monitoramento por imagem da arara, não só para perceber o comportamento dela, mas para perceber como está o estado dela e principalmente estar acompanhando durante 24 horas a arara azul. Conforme a Letícia disse, é uma espécie rara que tem que ter um cuidado especial. Nós estamos aqui no lugar reservado, inclusive há um impedimento do turista entrar em alguns recintos iguais a esse que nós estamos. Mas foi necessário para mostrar essa ave maravilhosa que é o guará, que vocês estão vendo aí nas imagens. E a Letícia vai contar para a gente qual ecossistema que eles são. Os guarás são da região da Amazônia, né? E esse grupo específico que está aqui neste recinto, eles vieram de Belém, né? Tem um criadouro lá em Belém que reproduzem super bem os guarás. E aí nós fizemos uma permuta, nós trocamos com Belém, então a gente enviou para esse criadouro alguns filhotes de flamingo que tinham nascido aqui com a gente e vieram esse grupo para cá há uns 3 anos atrás. E eles estão tão bem adaptados aqui na nossa região, porque eles são de região mais quente, mas eles estão tão adaptados aqui em Poços, aqui na nossa região, que eles já tivemos filhotes e eles estão inclusive com ovo e filhote no ninho agora. O interessante que chama a atenção do guará é essa coloração dele, típica dele, é natural dele ou é em virtude da alimentação que ele recebe? Da alimentação, né? Ele já tem essa coloração, mas devido à alimentação, a coloração fica mais intensa, né? Em vida livre, eles se alimentam de pequenos crustáceos, que dá este pigmento avermelhado.
Aqui no zoo, por exemplo, a gente utiliza uma ração específica, né, para guarás e flamingos, que tem esse suplemento, né, como eles não conseguem se alimentar desses crustáceos, então tem a ração específica da espécie para poder se alimentar. Com relação à climatização e ambientação nesse local, nós estamos aqui em Poços de Caldas, a uma altitude de 1.200 metros em relação ao nível do mar, e com a temperatura, às vezes, que no inverno chega a dígitos negativos. Eles têm alguma dificuldade dessa adaptação? Não, não tem. Eles fizeram uma boa adaptação aqui, né? Então a gente procurou trazer eles numa época de calor, né? Justamente para eles terem o tempo de adaptação até a chegada do inverno. E o que a gente procura fazer? A gente tem bastante vegetação aqui no recinto, justamente para eles poderem se abrigar. Tanto do calor, do sol, quanto também do frio, né, das geadas. Então a gente tem essa preocupação em manter essa vegetação mais densa, justamente para poder melhor ambientar o recinto para eles. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles são muito sociáveis, né? Eles vivem em grupos, eles não vivem isoladamente, não é isso, Letícia? É isso mesmo. Tanto os guarás quanto os flamingos, daqui a pouco nós vamos ver um pouco de imagem dos flamingos também, eles gostam de viver em grupos grandes. E aqui, se é que eu posso chamar, o viveiro dos flamingos chilenos, que na verdade ele ocupa toda a parte do Cone Sul da América do Sul. E a Letícia vai falar pra gente, assim, como é que é o modo de vida dos flamingos? Eles ficam o dia inteiro ali tomando água e extraindo da água os alimentos, como é que funciona? Na verdade, aqui, né, no zoo, a gente já fornece uma ração própria de flamingo para eles. E a gente fornece ração seca, né? Então a ração fica dentro dos baldes e os baldes dentro do pocinho, do lago. Eles gostam de umedecer essa ração, então por isso que eles são filtradores. Então eles pegam a água com o bico, vai, joga na ração, pega a ração e come. Então eles vão umedecendo a ração para poder comer. Eles gostam de ficar assim, né? Às vezes com a perna só para economizar energia, né? Mas basicamente fica assim o tempo todo nessa posição. Eles vão descansando, descansa uma perna, tem visitante que passa aqui e fala, nossa, o flamingo tem uma perna só, coitadinho, o que aconteceu? Não, ele tá só descansando a perna tá só recolhida, depois ele troca. E agora, uma coisa interessante da gente comentar é que se vocês repararem, lá no fundo do recinto tem um espelho. E por que tem esse espelho? Porque os flamingos, eles gostam de viver em bandos grandes. Então a gente coloca o espelho para mimetizar que o bando é maior do que é mesmo, e isso dá uma segurança maior para eles, ou seja, provoca um bem-estar melhor, porque eles se sentem mais seguros, e isso propicia até uma melhora da reprodução também, porque eles ficam mais seguros por conta do bando ser maior. Se vocês observarem bem, lá no fundo, no último flamingo que está lá, tem um painel de espelho. Então, quer dizer, eles se veem no espelho e acham que eles são muito mais poderosos, que tem muito mais no bando. Isso, eles acham que o bando está bem maior ali, que tem mais espécimes ali dentro do recinto, então eles se sentem mais confortáveis, mais seguros. Legal, nós aprendemos mais essa. E se vocês observarem uma coisa interessante, vamos dizer assim, que a perna dele dobra para trás e não para frente, igual a do ser humano, a dos outros animais. Agora nós chegamos no viveiro do casuar. Dizem que é a ave mais perigosa do mundo. Com seu bico, com as suas esporas, ela chega a levar a óbito um ser humano. É isso, Letícia? É isso mesmo, é uma das aves mais perigosas do mundo, porque o ataque delas é muito feio. Elas atacam, né, com coice e elas têm as garras muito afiadas
Então elas atacam dando coice e com o bico também, que é muito pontiagudo e muito afiado. Ela é original da onde? Da Austrália, é isso? Isso, ela é Austrália, Nova Guiné, das ilhas ali ao redor. Como é que ela veio parar aqui, no seu Zoo das Aves? Então, ela foi mais uma das nossas permutas que a gente fez com outro zoológico, né? Então, nós trouxemos, são 2 irmãos que a gente tem hoje aqui no recinto. Eles ainda são jovens, eles vão fazer 2 anos em outubro desse ano. E eles vão atingir a maturidade a partir dos 2 anos. Então, eles ainda nem estão na coloração definitiva que eles vão ficar. A partir dos 2 anos que eles acabam colorindo e ficando com o aspecto definitivo. Eles ficaram com esse estigma de ser uma ave perigosa, por isso comparada a um dinossauro, não é isso? A semelhança vem desde essa época que a gente já tem algumas aves da época dos dinossauros bem semelhantes com o casuar. E assim, qual que é a expectativa de tempo de vida dessas aves ou desses animais? Do casuar, por exemplo, a gente tem uma expectativa de vida até 20 anos de idade. Tá, e o tratador que cuida deles, ele entra no recinto ou ele faz alimentação remotamente? Ele entra no recinto. A gente procura fazer com essas aves um condicionamento. O que é isso? Então a gente condiciona o animal a entrar dentro da área de manejo após ser colocada a alimentação. O tratador consegue fechar ele na área de manejo para ele conseguir fazer a manutenção do restante do recinto. E caso o veterinário precisa fazer algum procedimento, então ele já está condicionado. Então colocou a ração, ele já entra. Então tudo feito com muita calma, muita tranquilidade, para o animal não se estressar, não se sentir ameaçado e não correr o risco de qualquer tipo de acidente com o tratador, com o veterinário, com a equipe que trabalha aqui. E essa é uma ave rara? Ela corre algum tipo de perigo de extinção? Sim, é uma ave vulnerável, né? Do habitat dela é uma ave vulnerável, então tem-se um cuidado em relação a essa espécie. Mas um pássaro, uma ave, um animal que vocês conheceram aqui no Zoo das Aves. E esse é o Especial Turismo. A gente se encontra aqui. Este zooparque foi criado para que todos possam compartilhar desse ambiente curioso e harmônico de perpetuação da vida e de amor à natureza.